abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Preste atenção aí na leitura. Diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome. Ó Deus, não temos nenhuma dúvida que o Senhor tem todo o poder, nos céus, na terra. Senhor, não há nenhum impedimento para o Senhor. Ó Deus, e nós pedimos que agora o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, venha me usar, me dar graça, unção, palavras corretas, ó Pai, para que eu possa transmitir a Tua palavra, e inteligência para o Teu povo, para ter entendimento, Senhor, do Deus grande que Tu és, do Deus tremendo que Tu és. Ó Deus, fala-nos neste momento, e que o Senhor esteja, Senhor, repreendendo deste lugar todo o espírito maligno que queira trazer confusão, que queira trazer distração, roubar a palavra da nossa mente. Fala aqueles que estão online, ó Deus, dá quietude ao coração também, e que o Senhor esteja nos abençoando neste momento. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos muitas cenas que a gente pensa assim: eu queria ter estado ali, né? Pensa bem, o mar vermelho se abrindo, né? As muralhas de Jericó caindo, mas tem uma delas que é sensacional, né? É maravilhosa, é uma cena espetacular, que é essa cena que nós acabamos de ler nesse texto. Vocês imaginem, eu gostaria que você estivesse agora usando a sua imaginação e pensando naquela cena. Jesus falou com os discípulos: olha, vocês vão atravessar. Mas Jesus ficou lá no monte orando. De repente, na quarta vigília, bem na madrugada, né, quase amanhecendo o dia, ele aparece numa situação onde os discípulos estavam apavorados. Eles pegaram um vento contrário, as ondas estavam altíssimas, né? Eles estavam gritando de pavor. Se a gente lê os textos paralelos, em Marcos e em João, nós vemos que eles estavam apavorados. Eles já tinham a certeza no coração que aquele era o último momento da vida deles, que eles iam morrer. De repente aparece Jesus, que eles a princípio acharam que era um fantasma, já estavam aterrorizados com as ondas. Vê alguém andando sobre as ondas. Pense você, que imagem, né? Andando sobre as ondas. Eles gritam: é um fantasma. Estão tão apavorados que nem raciocinar eles raciocinaram.
Eles andaram com Jesus e não aprenderam nada com Jesus naquele tempo que eles tinham andado ali. Não aprenderam nada. E muitas vezes a gente fica assim. A gente fica vendo fantasmas onde eles não existem, nós ficamos apavorados, amedrontados, e parece que nós não aprendemos nada com Jesus. Nada. Essa é a grande verdade. Mas essa cena é maravilhosa. E aí, quando Jesus está ali andando, Pedro, sempre muito mais entusiasmado que os outros discípulos, diz para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda que eu também ande sobre as águas. Jesus falou: vem, vem. E ele andou sobre as águas. Mas de repente, ele vê os ventos, ele vê aquele vento forte, ele olha para baixo, vê aquelas ondas altas, fica apavorado e começa a submergir e grita para Jesus: salve-me. E Jesus estende a mão, levanta, leva para o barco, os ventos param, e eles reconhecem. E o último versículo que nós lemos, diz: verdadeiramente és filho de Deus. Naquele momento eles ficam tão maravilhados com o que aconteceu, certamente nunca imaginaram que isso aconteceria, uma cena como essa, de tão espetacular, de tão maravilhosa que foi. E eles reconhecem que aquele ali, Jesus Cristo, era realmente o Filho de Deus. E nós vemos aqui que quando eles estavam naquela situação, Jesus, no versículo 27, falou com ele: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E eles continuaram com medo, apesar de Pedro ter tido uma certa coragem naquele momento e andou sobre as águas, mas eles continuaram com muito medo. E uma frase que é o tema da minha mensagem nessa noite, é no versículo 31, quando Jesus Cristo fala com eles: homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que vocês duvidaram? Por que duvidaste? Esse é o tema da nossa mensagem essa noite. Por que nós duvidamos? Por que nós duvidamos? E aqui o texto nos mostra claramente por que muitas vezes vem a dúvida no nosso coração. Porque Jesus Cristo, ele não mudou, ele continua andando sobre as águas, e nós também, as situações das nossas vidas não mudaram, porque nós continuamos tendo ventos contrários, tendo situações que são desesperadoras, que causam medo, desânimo, que nos apavoram muitas vezes. Mas Jesus Cristo aqui fala: por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão duvidando? E eu queria falar sobre isso. Por que nós duvidamos? E não deveríamos duvidar. Primeiro, porque nós focamos no problema. O versículo 30 diz o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que aconteceu com Pedro? Ele estava andando sobre as águas. Jesus Cristo tinha falado com ele: vem. Tinha água, tinha problema, os ventos eram contrários, sim. Mas quando ele foca no vento forte, no vento contrário, eu fico imaginando a velocidade daquele vento ali, e ele começa a balançar, os seus cabelos balançarem, e ele, de repente, em vez de curtir aquele momento maravilhoso, ver aquele grande milagre, andar sobre as águas, viver um momento especial com Jesus, ele foca no vento contrário. E muitas vezes acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós nos enchemos de fé, começamos a andar sobre as águas, nós ouvimos a mensagem: não, agora eu vou andar sobre as águas, agora eu vou conquistar, agora eu vou vencer essa enfermidade, esse problema financeiro. Quem é esse problema financeiro?
esse problema que está acontecendo na minha família, Deus vai resolver. Eu creio na promessa, eu começo a andar sobre as águas. E de repente, vem um vento contrário. Eu começo a olhar para aquele vento, para aquelas ondas, em vez de continuar vivendo um momento espetacular de fé com Jesus. Em vez de viver aquele momento e falar, não, pela fé, agora essa conquista é minha. Vem uma má notícia, vem alguma coisa, a doença piorou. Eu orei, eu tive fé, mas a doença piorou. Vem uma má notícia. Olha, eu estava na esperança de não ser demitido e fui demitido do meu emprego. Vem alguma coisa e eu foco no vento contrário. Eu não vivo o momento espetacular que Jesus quer que eu viva, porque Jesus Cristo, Ele não andou sobre as águas ali para aparecer, não. Ele andou sobre as águas porque Ele anda sobre as águas. Ele andou sobre as águas porque Ele é muito maior do que o vento. Ele é muito maior do que o mar. Quem é qualquer problema para Jesus não andar sobre eles? Ele anda, e o desejo dele é que andemos também, que possamos viver a experiência de andar sobre as águas, e não ficar focado no problema. Nós vemos isso claramente, porque quando nós focamos no problema, o que acontece? Vem o medo, vem o desânimo. Por isso que Deus falou com Josué, olha, esforça-te em bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Josué estava entrando ali na terra prometida, certamente bateu um medo, certamente um desânimo, e Deus falou com ele, olha, não pasme nem te espante, eu sou com você. Se ele focasse nos inimigos, nas cidades fortificadas, antes, no passado, antes dele ser o líder, quando Moisés ainda era o líder, e ele era um dos espias, ele passeou naquela terra, e ele viu que tinha gigantes, que tinha cidades fortificadas, tinha problema, tinha vento contrário, só que ele falou, olha, ele e Calebe, se nós nos animarmos no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos comer esse povo como pão, ou seja, nós não vamos ser destruídos por esse povo, nós é que vamos destruir esse povo. Então, quando nós temos uma visão e não focamos no nosso problema, olhe lá na frente, Deus vai me dar a vitória. Deus vai me dar essa vitória no nome de Jesus. Então, que você possa olhar o problema, sim, mas não focar nele, de forma nenhuma. Crer que a vitória virá sobre a sua vida. O que Jesus Cristo queria ensinar ali para aqueles discípulos e para nós é exatamente isso. Olha, venha viver experiências maravilhosas comigo. Não fique olhando os problemas ao redor. Tenha fé, ande sobre as águas. É isso que Jesus Cristo queria ensinar ali para os seus discípulos e também para nós. Segundo, por que nós duvidamos? Porque nós tiramos o olho de Jesus. Em vez de focar em Jesus, olha que coisa espetacular, Pedro anda sobre as águas, e ele, o que ele tinha que continuar fazendo? Olhando para Jesus, porque quando a gente está olhando para Jesus, a gente continua andando sobre as águas, em vez de focar no problema, olha para Jesus, olha para Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12, versículo 2, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós devemos olhar para Jesus,
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus, por quê? Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem domínio sobre as leis, inclusive as leis naturais. Ele andou sobre as águas, Ele superou a lei da gravidade. Pela lei da gravidade é impossível, mas Ele andou. Então, quando a gente foca para Jesus, pode parecer impossível, mas se eu estiver olhando para Ele, eu vou andar sobre as águas também, porque da mesma forma que Ele andou e venceu a lei da gravidade, nós podemos vencer a lei da gravidade também, porque para Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Então eu tenho que focar nele. Ele é o dono do ouro e da prata. Como eu não vou confiar? Vou andar sobre as águas, porque Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Todas as minhas necessidades. Ele é o dono do ouro. Ele pensa nas maiores riquezas. Pense no homem mais rico desse mundo. Ele não tem nada perto do que Jesus tem. Então, se eu foco em Jesus, olha, Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele sustentou milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus nos diz que 5.000 homens, contando os meninos e as mulheres e tudo mais, calcula-se que eram aproximadamente 12.000 pessoas. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, Ele anda sobre as águas. Então eu tenho que fixar meus olhos nele. Pode ter uma crise no mundo, a fome no mundo, mas Deus vai me sustentar. Ele é o meu sustento, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu tenho que focar em Jesus. Ele para o sol por causa de um homem, por causa de Josué. Ele parou o sol. Ele parou o sol. Ele abre o mar vermelho, abre qualquer mar. Ele abriu o rio Jordão. Ele é poderoso. Olha bem, um rio, imagina o Rio Doce parando aqui, as águas transbordando, enchendo para trás e não descendo, para que você possa passar a pés enxutos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Porque Ele é poderoso. Então, o que eu tenho que fazer? Não tirar o olho de Jesus. O problema é que nós nos desviamos. Vem o problema, em vez da gente dobrar os joelhos e falar: Jesus, estou olhando para o Senhor resolve meu problema. Em vez de olhar para a palavra que me fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, isso é olhar para Jesus. Em vez de ter fé, que tem o problema, mas eu vou andar sobre ele se for necessário, porque eu estou olhando para Jesus. O problema é que eu desvio o meu olhar para tantas coisas, e essas coisas vão roubando a minha fé, rouba a nossa fé. E Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo quando às vezes a gente está afundando, e a gente fala: salva-me, Ele estende a mão, e nos tira, e nos levanta de novo. Quantas vezes, às vezes a fé da gente vacila, o problema piora um pouco, a fé da gente vacila, Ele, vem cá, clame por Jesus, foque em Jesus, não tire o olho de Jesus, não fique olhando para o seu problema, não foque no seu problema, e você vai andar sobre as águas, você vai vencer, você vai ter a sua vitória, no nome de Jesus. E por que nós duvidamos? Terceiro, porque nossa fé é pequena. Ele fala: homem de pequena fé, no versículo 31. Por que duvidaste? Homem de pequena fé. O que é um homem de pequena fé? É um homem que tem uma fé limitada. A nossa fé, às vezes, é limitada.
E Jesus Cristo falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha que você viveu, Pedro, você andou sobre as águas, eu te mostrei que eu sou superior às leis naturais, a qualquer problema, qualquer situação, eu venço. Se você estiver olhando para mim, eu venço com você, eu venço por você. Jesus Cristo estava ali dizendo: homem de pequena fé, por que a sua fé é limitada? Se a sua fé não fosse limitada, você ia ter tantas bênçãos, tantas vitórias, tanta coisa maravilhosa ia acontecer na sua vida, você ia ser tão usado por Deus, que você ficaria maravilhado. E Pedro foi grandemente usado por Deus no futuro, porque a fé dele, orou por enfermos e foram curados, né? Orou por uma mulher que tinha morrido, Dorcas, e ressuscitou. A sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas. Ele aprendeu, e a fé dele, ela foi estendida em vez de limitada. Ele se tornou um homem de grande fé, em vez de um homem de pequena fé. E o que faz com que a nossa fé fique limitada? Pelo que nós estamos vendo. Às vezes a nossa visão, esse problema seu é insolúvel, a onda é alta demais, aí você fica olhando, pelo que você está vendo. E fé não é o que a gente está vendo, fé é o que a gente não está vendo, é isso o conceito de fé. Pela fé eu já vejo a vitória e a bênção lá na frente, isso é fé. Agora, quando eu estou vendo, a minha fé fica limitada. O problema está aqui, e eu começo a cultuar aquele problema, eu começo a olhar para aquele problema, ele é muito difícil, não tem solução, não vai dar. Pronto, sua fé já está limitada, você já perdeu. Também, pelo que sentimos, quando vemos o problema e sentimos medo, nós sentimos que não vai dar certo, muitas vezes nós sentimos: Deus não me ama. Quantas vezes os nossos sentimentos limitam a nossa fé? Quantas vezes vem a situação, fico tanto medo que eu não consigo ver Jesus na situação, eu vejo só aquilo ali, o problema, e morro de medo. Aí minha fé fica desse tamanhozinho. Deus olha para a gente e fala: olha, sem fé é impossível me agradar. É assim que diz lá em Hebreus 11, versículo 7. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele é galardoador daqueles que têm fé. Então, se o meu sentimento está limitando a minha fé, eu acho que Deus só ama o fulano que só dá bênção para o outro. Não, Deus nos ama. Deus quer nos dar vitória, Deus quer nos dar experiências, Deus quer fazer com que a gente ande sobre as águas, sim, sobre os problemas. Muitas vezes também a nossa fé é limitada pelo que ouvimos, aqui dentro desse barco, você imagina ali, um roubando a fé do outro. Nós vamos morrer, um chora, o outro grita, o outro esconde. Muitas vezes, isso, a gente vai ouvindo. A pior coisa do mundo é andar com gente que não tem fé. Tudo para ele é negativo, não vai dar certo, chora pela situação o tempo todo. Não, pela fé, nós temos que acreditar que vai dar certo, que nós vamos vencer, que nós vamos andar sobre as águas. Jesus está com a gente. Então, muitas vezes, o que ouvimos, eu lembro uma vez, minha mãe estava, primeira vez que ela foi para a UTI, ficou grave, muito grave, um colega neurologista falou comigo: olha, é melhor preparar a sua família, porque ela fez sinais, que se ela sair dessa situação, ela vai ficar completamente deficiente. E eu falei assim: olha,
pela fé eu creio que ela vai sair dessa UTI. Ela ficou 30 dias. Toda vez que eu chegava perto dele, que ele vinha falar alguma coisa, eu fugia, porque eu não queria ouvir o que ele estava falando, porque pelo o que ele estava falando, e ele estava falando cientificamente, não tinha solução. Cientificamente não tinha solução. Ou ela ia morrer, ou ia ficar numa cama, aleijada, o resto da vida, sob cuidados. E para a honra e glória do Senhor, ela entrou nessa igreja, sentou nesses bancos, durante ainda mais 6 anos antes de Jesus chamá-la, perfeitamente, voltou às suas atividades. Então muitas vezes as pessoas, elas roubam a nossa fé. O Brasil não vai dar certo, a situação está assim, a doença não tem jeito, casamento de ninguém presta. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos andar sobre as águas. Não limite a sua fé naquilo que as pessoas estão dizendo. A sua fé tem que ser em Jesus, Senhor de todas as coisas, que pode todas as coisas, transforma situações, cura qualquer enfermidade, resolve os problemas financeiros. Ele está aqui nesta noite, da mesma forma que ele estava lá no passado, andando sobre as águas, e chamando para a gente, vem andar sobre as águas. Então cuidado com o que você está ouvindo. E muitas vezes, a nossa fé também é pequena, é limitada, por experiências anteriores. Uma cura que não aconteceu, um concurso que eu não passei, uma situação que não foi resolvida, e nós ficamos presos em experiências anteriores, que muitas vezes roubam a nossa fé, e às vezes essas experiências são Deus nos testando a nossa perseverança. Talvez você tenha feito uma corrente de oração e não recebeu a sua vitória ainda, aí começa, Deus não resolveu. Meu irmão, minha irmã, tenha fé, faça mais uma. Creia na sua vitória, creia na sua bênção, não fique olhando experiências anteriores frustradas, creia que Deus pode ter te testado, para ver a sua perseverança, onde está a sua fé, e com certeza você vai andar sobre as águas, vai ter a vitória no nome de Jesus. É isso que nós temos que pensar. Muitas vezes não obtemos a nossa vitória porque nossa fé é pequena, homem de pequena fé. Eu li uma frase que eu gostei muito, diz o seguinte: crer em Deus é bom senso, e duvidar dele é loucura. Crer em Deus é bom senso. Se você tem bom senso, você crê que Deus pode todas as coisas, que Deus te ama, que Deus vai operar sobre a sua vida, que Deus quer que você seja vencedor naquilo que você está enfrentando. Crer em Deus é bom senso. Duvidar é loucura. Pedro anda sobre as águas e duvida. Foi uma loucura, um momento de loucura dele. O bom senso foi, Jesus está lá, ele me chamou, eu vou andar sobre as águas, vou ter a bênção, vou ter a vitória. Por quê? Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como não vai dar com ele todas as coisas? Ele não poupou Jesus, Filho amado, poderoso, que andou nessa terra, que nos amou, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele não poupou o seu Filho, por amor a nós. Então o desejo de Deus é que nós nos assentemos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A gente tem onda? Tem vento? Tem, mas nós andamos sobre os ventos, nós andamos sobre os mares, e nós temos a convicção no nosso coração, nós não duvidamos, nós cremos pela fé que Ele vai nos dar a bênção e a vitória,
o meu foco não é o problema, meu foco é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então, se você está aqui nessa noite e quer começar uma corrente de oração, você está caminhando e muitas vezes você não recebeu ainda, talvez até esteja terminando e não recebeu ainda, creia que Jesus Cristo está aqui, andando sobre as águas, e o que Ele está perguntando para você é: por que você está duvidando? Por que você está duvidando? Não temas, sou eu, vem andar sobre as águas. É isso que Jesus Cristo está nos dizendo, no nome do Senhor. Creia e tenha a sua bênção, a sua vitória, nesse nome que é sobre todo nome, o nome mais poderoso, o Deus excelente, o Deus melhor, o Deus maior, o Deus que pode todas as coisas e nos dá a vitória, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, e se Deus falou no seu coração, queria que você colocasse a mão no seu coração e fala: dúvida, sai agora em nome de Jesus. Sai. Se você entrou aqui com uma dúvida, se você está duvidando que Deus vai operar o milagre, você vai agora falar: sai a dúvida, eu estou olhando não para o meu problema, esse problema já está vencido, eu já estou andando sobre as ondas. Jesus Cristo acalma as ondas, Jesus Cristo anda sobre as ondas, mas eu vou focar em Jesus, e eu não quero que Jesus Cristo diga para mim: por que duvidaste? Porque eu creio no poder, eu creio na vitória, eu creio na bênção, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou textos como esse, para que nós tivéssemos fé, para que nós pudéssemos ver o Deus grande que Tu és. E Senhor, e nós neste momento olhamos para o Senhor, e não para o problema já está vencido, não sei o dia, não sei a hora, não sei, mas já está vencido. Nós vamos andar, continuar andando sobre as águas, pode durar um tempo ainda, o vento contrário, mas nós não vamos nos afundar na nossa dúvida, nós vamos nos agarrar e focar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opera sobre a vida dos Teus servos, dá fé, e que o Teu povo possa sair deste lugar renovado, abençoado, cheio de fé, e crendo na sua bênção. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém.